Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, precioso Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, mais um dia de recomeços, mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de enxergar a vida com os olhos da fé, os olhos transbordando do amor do Evangelho de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Senhor, nós declaramos o governo, a autoridade da Tua palavra, desde o alto da cabeça, a planta dos pés sobre as nossas vidas. Declaramos saúde física, saúde emocional, nós declaramos a saúde espiritual, nós declaramos o renovo, o poder de Deus na vida de oração, na busca pela Tua presença. Senhor, renova o Teu povo, fortalece o que está cansado, Senhor, em nome de Jesus, e nós declaramos que o povo do Senhor, o avivamento de Deus, há de manifestar na nossa geração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Declaramos o nosso lar, declaramos a salvação de Cristo Jesus, declaramos a união, declaramos a sabedoria, declaramos, Pai, que em nome de Jesus, o amor da Tua palavra venha crescer cada dia mais em nós, pelo nosso próximo, o amor pelo reino de Deus e a Sua palavra, cada dia mais em nome de Jesus. Queridos, nessa campanha é tempo de conquista, tempo de avançar, tempo de conquistar, é tempo da gente também recomeçar. É tempo de viver novas experiências, tempo onde nós somos desafiados na nossa fé, tempos onde a gente não espera que algumas mudanças comecem a acontecer na nossa vida. E hoje eu vou falar sobre Ruth. Lá no capítulo 1 de Ruth, eu vou falar a partir do verso 14, que diz assim: Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a história de Ruth é uma história muito conhecida. E o texto diz que Elimeleque, junto com Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, saíram de Belém de Judá e foram morar por algum tempo na terra de Moabe. E ali eles ficaram por 10 anos, até que começa a acontecer aquilo que Ruth, acredito eu, não imaginava que seria o seu fim. Ali começaria uma história onde a construção de Noemi não seria mais uma história onde ela saiu com a sua família. Agora seria uma história do lugar onde ela foi com a sua família, agora ela retornaria à sua terra sem o seu esposo e sem os seus 2 filhos. Então imaginemos como estava o coração daquela mulher. Então o texto diz que depois que morre o seu esposo, depois que morreu os seus 2 filhos, chega a Noemi que o Senhor visitou o seu povo com alimento, com provisão, e que o Senhor certamente retornou a abençoar o povo.
Então ela decide, ela toma uma decisão de sair de Moabe, de voltar para sua terra. Então, até o momento, as duas estavam decididas que não iam deixar Noemi sozinha. Mas Noemi apresenta a elas uma causa para fazer com que elas não. Porque a pessoa, queridos, na verdade, quando ela está com dor, quando está triste, quando a pessoa está vivendo o tempo de uma sequência, né, de luto, vamos se dizer assim, o texto não especifica depois de quantos anos sucederam uma morte após a outra, mas nós vamos ver uma sequência de dor na vida de Noemi. E quando uma pessoa está com dor, está triste, está melancólica, está depressiva, ainda mais no momento de perda, ela busca a solidão. Então nós vemos que Noemi, ela apresenta suas noras, que ela já é velha e que ainda que ela se casasse naquele mesmo dia que ela decidiu ir embora, ainda que ela tivesse filho naquele mesmo dia, ainda assim as mulheres não iriam às suas noras esperar tanto tempo para poder novamente se casar. Não seria justo e também não haveria cabimento para isso. Então ela apresenta como uma motivação para que elas voltassem novamente para suas vidas como era antes, e ela iria seguir o seu caminho. Só que Orfa, ela decide, ela toma uma decisão que ela vai mesmo voltar para os costumes dela, para a cultura dela, né, para a crença dela. E Noemi ainda olha para Ruth e fala: olha, filha, volte você também, como Orfa fez. Orfa voltou para os seus costumes, voltou a adorar os seus deuses, volta você também. Só que Noemi não. Só que Ruth, corrigindo, Ruth não voltou. Ruth não retrocedeu. Ruth não abandonou a sua nora. E queridos, falando sobre o tempo de conquista, o Espírito Santo falou comigo: o tempo de conquista é desde o primeiro momento que a gente decide reagir, principalmente nos momentos de dores. O tempo de conquista é exatamente no momento que a gente decide um recomeço na nossa vida. Porque é difícil, queridos, falando humanamente dizendo, recomeçar. Realmente, humanamente dizendo, nas nossas fragilidades, limitações, no meio do caos, principalmente no meio da perda de pessoas que acaba perdendo o esposo, como Noemi, acaba perdendo os filhos. Imagine para uma mulher naquela época, nós estamos falando de uma época muito difícil, onde uma mulher que era viúva, ainda mais uma mulher que não tinha nem mais os seus filhos, era extremamente difícil uma mulher da idade dela recomeçar e ter forças para conseguir reagir diante dessa situação. Então, amados, o tempo de conquista, a visão de Noemi, ela estava distorcida por conta que ela estava carregando as suas dores. Noemi, ela chegou a dizer que o Senhor pesou a mão sobre a família dela, sobre a vida dela. Então ela já não tinha uma expectativa diferente em meio de tantos problemas que agora ela estava se vendo desamparada. Mas o tempo de conquista, Deus escreveu uma nova história na vida de Noemi, na vida de Ruth. Porque Ruth, nesse tempo difícil, ela teve uma mentalidade de conquista. Ela, em outras palavras, Ruth estava dizendo: minha sogra, de jeito nenhum, aonde tu fores eu vou. O teu povo é o meu, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você morrer, eu morrerei também. Ela estava dizendo: o que você tiver de enfrentar, eu vou enfrentar também. O que você tiver de passar, eu estou disposta, eu vou passar também. Não insista. Não repita, porque não adianta, nada vai fazer eu mudar de ideia. Eu vou ficar com a senhora e pronto, e acabou. Queridos, o tempo de conquista é esse coração. É esse coração como de alguém que não tinha mais nada, não tinha mais nada. Noemi não tinha nada, não tinha mais expectativa nenhuma. Para ela, acabou.
Ela não sabia mais o que ia ser dali para frente da vida dela, mas Ruth não. A mentalidade de Ruth, o que ela declarou, que o seu povo é o meu povo, o que você tiver de passar, eu vou passar, o seu Deus é o meu Deus. Ruth não tinha noção do que ela estava falando. Ruth não tinha, queridos, o entendimento do poder que ela estava liberando. Ela falou, Ruth, ela entendeu, porque, queridos, Noemi não iria sair da terra de Moabe, onde ela ficou 10 anos com a sua família, simplesmente para fugir da dor. Mas ela também reagiu para sair de lá, porque ali não era o fim para Ruth. Esse novo recomeço não era o fim. A Noemi, ela entendeu que o Senhor novamente voltou a visitar o seu povo. O que Ruth fez foi muito maior do que ela imagina. Ruth estava declarando no mundo espiritual reconhecimento, assim como nós, quando reconhecemos Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Ruth estava declarando: o Deus da provisão do qual você agora está reagindo, agora você está se movendo, é o mesmo Deus que há de se mover sobre a minha vida. Ruth não estava tendo noção que a fidelidade que ela estava declarando a Noemi, ela não imaginava a fidelidade superior e suprema que Deus iria liberar sobre a vida de Noemi, sobre a vida de Ruth. Ruth declarou que ela estava disposta, que ela estava empenhada, decidida, o que tivesse de passar, enfrentar com a sua sogra. E ela não tinha noção do que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que honra, o Deus que é fiel, o Deus que ama a justiça. Nós servimos a um Deus que ele ama a honra. Deus, ele ama a justiça. Queridos, Ruth não conseguia imaginar o que Deus já tinha escrito sobre a vida dela. Deus honrou a vida de Ruth, honrou a vida de Noemi. Ruth foi obediente à sua sogra. Ruth foi obediente, ela ouviu as instruções da sua sogra diante de Boaz. O Senhor concedeu, tudo cooperou, ainda que tivesse outro resgatador. Boaz se prontificou. Você vê que a semeadura dela na vida da sua sogra, de largar tudo, largou a cultura, largou as suas crenças, largou os seus parentes. O texto não diz, mas a gente entende humanamente dizendo, ela abriu mão de tudo. E Deus proveu o resgatador, porque esse é o Deus que nós servimos. O Deus que a semente com a qual você semeia, você colhe. O Deus com que aquilo que você faz de bom na vida do outro, você colhe 1000 vezes mais. Você não colhe só o que você plantou. O nosso Deus é Deus de abundância. O nosso Deus se manifestou na vida de Noemi, na vida de Ruth, como um resgatador que Deus é da nossa vida. Deus resgata a gente do chão. Deus resgata a gente do pó e da cinza. O Senhor, ele resgata a gente da vergonha. Deus resgata a gente da humilhação. Deus resgata a gente quando a gente não tem mais força, quando a gente não tem vigor, quando as coisas não estão tão bem quanto parece, quando as coisas, aquilo que você tinha, pessoas que passaram por situações que não viam mais saída, perderam aquilo que lutaram tanto para conquistar. Quantas pessoas perderam, tiveram a dor, não só de perder os materiais, mas de perder um filho, mas de perder um esposo, talvez depois de uma certa idade, como Noemi, ter que recomeçar num período tão difícil, num tempo tão difícil. E o Deus que foi daquele tempo não é o mesmo Deus de hoje, queridos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo te conhece muito bem, conhece melhor, mais do que você imagina acerca da sua vida. Se você decidir hoje a reagir, sair desse lugar de Moabe, se você decidir hoje sair dessa tristeza, se você decidir hoje sair desse lugar de rancor, sair desse lugar onde
Talvez eu estou falando com uma pessoa que chegou a passar pela sua cabeça que o que você está passando, você está pagando, que o que você está passando é Deus que está pesando a mão, como Noemi pensou. Eu estou falando e liberando uma palavra sobre a vida de pessoas que hoje vai reagir diante dessa palavra e dizer: eu não fico mais em Moabe, eu não fico mais no lugar de dor, eu não fico mais no lugar do ressentimento, eu não fico mais nessas lembranças que só me trazem dor. Eu não fico mais no lugar aonde um dia foi ou fez parte da minha história, não me cabe mais. Saia do lugar aonde de repente você passou por um relacionamento que não te cabe mais. Saia desse lugar, desses pensamentos, dessas lembranças. Sai do lugar aonde para você por um tempo até foi bom, mas houve perdas, houve situações que não te cabem mais. Saia do lugar de Moabe. Sai desse lugar aonde você já entendeu que não era para você estar, não era para você viver, mas cooperou para você tirar uma lição, um entendimento sobre algo. Sai dessa amizade que não é mais para você. Sai desse lugar, sai, tira a sua mente, tira os seus pensamentos. E como você faz isso? De repente você diz: mas missionária, como que eu faço isso? Diga: Senhor, Tu és o meu Deus, os meus pensamentos é do Senhor, os meus pensamentos estão movidos pela Tua palavra, os meus pensamentos a partir de hoje vão ser transformados pelo poder da palavra de Deus. A minha mentalidade hoje vai ser transformada pelo poder, a libertação de Cristo Jesus na minha vida. Se você hoje decidir como Ruth, vamos recomeçar, vamos reagir. O que tiver de passar, vamos passar. O que tiver de enfrentar, vamos enfrentar. Mas o seu Deus é o meu Deus. O Deus da verdade é o meu Deus. Talvez eu estou falando com pessoas que hoje vão dizer: missionário, o seu Deus é o meu Deus. Chega, vou sair desse lugar. Vou sair dessa situação, dessa vida que nunca me trouxe mudança na minha vida. Mas eu vou servir ao Deus de Israel, Deus verdadeiro, Deus criador, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Rablasubi, achetequeria, suricanta, lablachébia. O Senhor tem um novo começo para a sua vida. Deus tem um novo recomeço para a sua história. Deus tem um novo recomeço para a sua família. Seja como Ruth, independente se você é homem, se você é mulher. Eu digo no comportamento, eu digo na fé, na esperança, na convicção de dias melhores. Deus é contigo. Desde o primeiro momento que eu e você decidir: no lugar de Moabe eu não vivo mais, no lugar da minha dor eu não vivo mais, no lugar onde eu fui decepcionada, traída, eu não vivo mais. Eu vou recomeçar, eu vou para o lugar onde tem provisão. Vai para a casa de Deus onde tem provisão, onde tem palavra. Vai para o quarto de oração onde tem a visitação da presença de Deus, onde tem manifestação do Espírito Santo. Vai ler a palavra de Deus, vai orar, vai jejuar. Vai para o lugar onde tem provisão, vai para a presença de Deus onde tem transformação. Vai buscar entendimento, vai buscar profundidade, relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vai buscar Jesus onde tem mudança, onde tem milagres, onde o Senhor Ele tira do cativeiro aquele que está preso, aquele que está no engano, quem está no vício, quem está perdido no mundo. Vai para o lugar da provisão, vai para o lugar da presença, vai para o lugar da restauração, vai para a casa de Deus, vai viver com Deus. Larga o que tiver de largar, deixa o que tiver de deixar. Toma uma decisão de recomeçar no lugar certo, com a pessoa certa, no caminho certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Compartilha, queridos, essa palavra. Compartilha essa palavra com alguém que precisa entender que é amado por Deus, que é amada. Você precisa entender que Deus tem uma história mais bela que você nem nos seus melhores dias você imaginava viver, se você decidir buscar a face do Senhor. Eu sou a missionária Jess, é uma alegria ter você aqui comigo. Deus te abençoe, se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, em nome de Jesus.